sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao estudo da matéria do 9º ano. Agora uma revisão sobre os temas de globalização e organismos internacionais. Bom, continuando a revisão que a gente estava fazendo, vamos à questão 4. A consolidação da democracia no Brasil resultou na ruptura de diversas políticas no âmbito nacional, com umas novas relações sociais e políticas sendo estabelecidas. Porém, este período não é apenas marcado por alterações domésticas. O incremento da globalização e de suas modificações foram fundamentais para delimitar uma nova postura no cenário internacional. Aponte duas novas prioridades adotadas na agenda política externa brasileira. É um pouco continuidade das matérias que a gente já tinha visto sobre política externa brasileira. Então, dentre as novas posturas adotadas a partir da década de 80, ou seja, a partir do processo de democratização, a gente pode citar algumas coisas aqui. Quais são essas mudanças? Primeiro, a postura mais atuante e positiva sobre a questão ambiental. O Brasil vai buscar legitimar mais a questão ambiental. Inclusive, existe toda uma agenda de proteção ambiental. Por exemplo, uma participação na Eco 92, o Rio mesmo vai começar a ser sede de alguns movimentos. Existe uma participação mais ativa contestando o Brasil contestando o posicionamento das grandes potências em relação à poluição, do lançamento de poluição, e como isso pode ser considerado uma forma de manter os países subdesenvolvidos ainda subdesenvolvidos, porque você cria novas métodos de redução de poluição, mas essas novas métodos elas não incluem o fato de que as potências já poluem muito mais e muito mais tempo. Uma política clara sobre legislação de propriedade intelectual e participação ativa na conversão para a biodiversidade, então você tem uma participação muito mais ativa, e a adoção de medidas que contribuem para retirar o Brasil da sua posição terceiro-mundista e colocar numa posição de países emergentes. Um exemplo claro, isso que a gente estava vendo bastante na outra questão, é essa relação com uma relação mais próxima com os países do Mercosul, com os países do Sul, principalmente da América Latina. É uma forma de tirar o Brasil de simplesmente um país grande para se tornar uma potência com legitimidade maior. Então, isso é uma das alternativas e das mudanças que vão ser criadas, que vão se criar durante esse momento. Então, essas são as principais posturas do Brasil. Questão 5. Observe as imagens abaixo que respondam. Essa primeira imagem é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava numa reunião em 1999 com Hugo Chávez, que era o presidente da Venezuela. E essa foto aqui é uma foto da atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, numa reunião em 2013. Bom, são duas fotos, uma do presidente brasileiro com o presidente venezuelano e outra da presidenta brasileira com a presidente da Argentina. O que a gente pode entender dessas fotos? A política externa brasileira vem constantemente ampliando sua aproximação com outros países da América Latina. Argumente sobre as vantagens dessa postura para o desenvolvimento brasileiro de forma geral. Então, o que o Brasil ganha se aproximando dos países da América Latina? A atuação do Brasil frente aos outros países da América Latina contribui para a afirmação da posição do Brasil como líder regional. É muito importante para o Brasil no momento que ele seja reconhecidamente um líder regional. Qual a importância de ser um líder regional? Significa que nos principais fóruns, nas principais organizações, nas principais relações que se tenham no mundo, nas cúpulas internacionais, o Brasil vai poder se representar outros países. Isso dá para o país uma legitimidade maior, um poder maior. Claro, ele tem que ajudar as outras nações, mas que ele também possa contribuir para se legitimar mais fortemente, para representar a vontade dos outros países. Como líder regional, além de ampliar e fortalecer as relações econômicas entre os países do subcontinente, que pode ser muito lucrativo economicamente. É importante lembrar que a indústria do Brasil ela é mais desenvolvida do que a indústria, ela é mais complexa do que a maior parte das indústrias nos outros países. Mesmo a Argentina, que também tem um parque industrial mais desenvolvido. Isso pode permitir que
que o Brasil exporte seus produtos para outra região, para os outros países da região, que sejam vantajosos, que a gente consiga importar matéria-prima desses países com preços mais atrativos e que a gente consiga dominar setores do mercado que seriam dominados pelas grandes potências. Isso é importante, é bem importante para o Brasil, pode ajudar a projeção nacional, além de reforçar a paz no continente, manter uma boa relação com os vizinhos. Isso permite que a gente não tenha que se preocupar com guerras iminentes, além, claro, a América Latina é um dos países dos subcontinentes mais violentos do mundo, mas é uma violência que não é uma violência entre estados, então é mais relativamente melhor para se lidar. Então isso facilita e, claro, deixa o Brasil numa posição mais estável, mais importante, dá uma legitimidade maior para que o Brasil possa defender seus interesses no cenário internacional. Então, essa é uma forma de entender a política externa brasileira. Questão 6. O grupo de países formados por Brasil, Rússia, Índia e China receberam a alcunha é apelido de BRIC, pelo economista norte-americano Jim O'Neill. Essas nações apresentam vários aspectos comuns. Comente sobre os argumentos que justificam a criação deste termo. Então, o que é BRIC e por que a gente pode criar esse termo? Esse termo foi criado em função da projeção econômica prevista. Então, a gente tem aqui um fator que pode ser importante nesse caso. Todos esses países têm em comum o fato de que provavelmente vão ser potências econômicas, e para o Jim O'Neill, esse prazo de que se tornarão as maiores economias do mundo é 2050. Então, até 2050, ele acredita que esse grupo aqui, que é composto pelo BRIC, né, se transforme nas maiores economias do mundo. Então, uma das coisas que a gente pode observar é essa projeção econômica prevista pelo Jim O'Neill da Goldman Sachs. Segundo essas estimativas levantadas, baseadas por dados econômicos e demográficos, esses países alcançarão um papel de destaque no mercado internacional, podendo englobar 40% da população mundial e atingindo a soma de 85 trilhões de dólares somados. O que precisa contar nessa informação? Além da questão da projeção econômica, uma outra questão importante é o crescimento demográfico, né? A existência de grandes populações. Então a gente pode colocar aqui, além do que está aqui, o fato de que a gente tem um crescimento econômico e também o fato de que a gente tem grande população nesses países. E uma outra coisa que também pode ser importante nesse fato, além da grande população, é o grande território. Então, eles têm uma extensão territorial muito significativa. Então, isso pode ser considerado também um fator importante nesse sentido. Então, a grande população, o grande território e a projeção econômica são algumas das semelhanças entre esses países que fazem com que a gente possa entender uma forma melhor de que possivelmente eles possam se tornar potências. Uma outra questão importante é que todos os países estão buscando a sanção, exceto a Rússia. A Rússia, sim, está lutando, na verdade, para não ser rebaixada. Ela luta para se manter enquanto potência, lembrando que a Rússia, durante muito tempo, dominou parte dos outros países e era também chamada de União Soviética, não um território especificamente, mas uma área que abrangia. Então a gente tem algumas características, algumas semelhanças. Diferenças nós temos várias, inclusive diferenças em relação à cultura, aos hábitos, ao idioma, mas essas diferenças podem apontar para o crescimento de um grupo nos próximos anos. Questão 7. O crescimento econômico médio da China entre 1980 e 1993 foi de 9% ao ano, sendo que em 1992 foi de 12%. Compare o crescimento em 1992 nos Estados Unidos, foi de 1,8%. No Japão, 1,8%. Na Alemanha, 1,4%. Podemos constatar, assim, que o protagonismo crescente desse país cada vez mais assume um papel de destaque na economia mundial. Para o Brasil, a China representa o maior parceiro em volume de transações comerciais na atualidade. Porém, nem só desvantagens vivem essa relação. Aponte as desvantagens para o Brasil, para o lado brasileiro, dessas trocas comerciais entre Brasil e China. As relações entre Brasil e China consistem em uma forma desigual no que consiste a balança comercial.
principalmente porque o Brasil exporta, de forma geral, apenas commodities. O que são commodities? São produtos pouco beneficiados, produtos agrícolas pouco beneficiados, enquanto importa uma grande quantidade de produtos industrializados. Então aqui já está a desigualdade, porque os produtos que são exportados têm um menor valor que os produtos são importados. E por isso, com maior valor agregado. Valor agregado significa um valor de trabalho embutido nessa produção. Outra desvantagem existente é a competição desigual entre os setores industriais brasileiros e chineses, visto que a segunda conta com condições especiais de produção. O que a gente pode entender como condições especiais de produção? Os trabalhadores chineses vivem em condição bastante complicada de desenvolvimento econômico, de condições de trabalho, na verdade. Você tem condições de trabalho um tanto quanto complicadas para os trabalhadores chineses. Muitos vivem em condições análogas à escravidão. É muito comum que se escute, que se achem cartas pedindo socorro, porque eles trabalham horas, sem as menores condições de trabalho, e isso não é possível num país democrático que tem uma legislação trabalhista. Também, a China não é um país democrático, então ela pode instituir qualquer tipo de regra, qualquer tipo de organização do modo que queira. Então isso também não transforma, não é possível que se possa acompanhar. Então, claro que alguns economistas contestam esse crescimento chinês, porque acreditam que esses números não são verdadeiros, mas de certa forma pode-se perceber a importância da China crescente. Bom, essas foram algumas questões, eu espero que tenha ficado fácil. Tchau!